A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 29. A Lei da Nova Criação. Nossas duas últimas lições trataram do senhorio de Cristo, que é a cabeça da nova criação. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz, abre aspas, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Fecha aspas. Vimos que o senhorio de Cristo, nossa cabeça, sobre o pecado, doenças, Satanás e as circunstâncias, significa que somos tão livres dessas coisas como o próprio Cristo o é. O senhorio de Cristo significa que o pecado e as doenças não são mais problemas, não são mais assuntos relacionados à nova criação. Não há mais necessidade de luta com o pecado, nem mais batalhas com o adversário, apenas um agir sobre a palavra de Deus. Estudando a história da igreja, vemos quão pouco os grandes líderes espirituais entenderam a redenção. Por um período de 1000 anos, durante a Idade Média, a revelação de uma redenção em Cristo, independente de obras, esteve perdida para a igreja. Aquele período negro teve influência sobre o período da Reforma até o presente, de modo que tem sido difícil para a igreja enxergar uma redenção completa. Lendo qualquer livro sobre as experiências de famosos cristãos do passado, podemos ver como o problema do pecado e fraqueza dominava suas vidas e quão pouco eles entenderam a redenção. A mensagem desta revelação sobre a redenção é que Deus está nos mostrando claramente que o problema do pecado está resolvido. O livro de Hebreus é o comentário de Deus sobre este fato. Ele nos mostra que, de uma vez por todas, Cristo aniquilou o pecado e que não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Deus está satisfeito com sua obra em Cristo. Leia e estude cuidadosamente as seguintes escrituras. Hebreus capítulo 9, versículos 12 e 26, Hebreus capítulo 10, versículos 10, 14 e 18. A igreja tem lutado com o problema do pecado diante do fato de que Deus declara em sua palavra que ele solucionou este problema e que não há mais necessidade de oferta pelo pecado e nem mais a necessidade de lidar com ele. Deus nos mostra que a nova criação está livre até mesmo da consciência do pecado. Perceba Hebreus capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz, abre aspas, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Fecha aspas. Perceba que a palavra declara que os sacrifícios sob a antiga aliança não aperfeiçoavam os ofertantes. Deus nos diz que, se assim fosse, os que prestam culto teriam sido libertados da consciência do pecado. Por isso, Deus não estava satisfeito e enviou seu Filho a fim de que ele pudesse fazer o que a lei e seus sacrifícios não podiam, isto é, aperfeiçoar aqueles que os ofereciam. Leia o 5º e o 14º versículos do capítulo 10 de Hebreus. Diz o versículo 14, abre aspas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, fecha aspas. Deus aperfeiçoou a nova criação por meio de uma completa e eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz, abre aspas, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas
tendo obtido eterna redenção. Fecha aspas. Deus libertou a nova criação até mesmo da consciência do pecado. Satanás tem feito a igreja consciente do pecado quando ela deveria ter sido consciente do amor. Com sua mente no problema do pecado, a igreja perdeu seu verdadeiro alvo. Com uma mente governada por uma consciência de pecado, a igreja tem falhado em ter a mente de Cristo. A questão do amor. Há somente um assunto para a nova criação, que é o andar em amor. Há somente uma lei que governa a nova criação, e esta lei é a lei do amor. Há um mandamento dado, o mandamento do amor. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz, abre aspas, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Fecha aspas. O único problema que a nova criação enfrenta nos é dado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz, abre aspas, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Fecha aspas. Deus nos faz conhecer aqui que ele esperava que a nova criação tenha a mesma mente que Cristo tem. Isto revela uma redenção completa. O Deus onipotente do universo está dizendo, abre aspas, eu redimi você tão completamente do pecado, da fraqueza, das doenças, das circunstâncias e de todas as obras do adversário, que eu espero que você tenha a mesma mente que meu filho. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Fecha aspas. Deus está dizendo, abre aspas, eu quero que você pense como meu filho pensa. Quero que você seja como ele. Viva como ele viveria se estivesse em seu lugar. Haja como ele agiria. Seja o que ele seria. Tenha em você a mente que estava em Cristo Jesus. Fecha aspas. Esta é a questão que a nova criação enfrenta. A mente de Cristo era a atitude do amor. Sabemos o que o amor é pela revelação da vida de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 diz, abre aspas, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Fecha aspas. Cristo existia em forma de Deus. Tudo que Deus era, Cristo era. Cristo era a própria imagem de seu ser. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo pensava como Deus pensava. Ele vivia como Deus vivia. Ele amava como Deus amava. Cristo existia na forma de Deus. Ele era tão completamente um com Deus que disse a Filipe, abre aspas, quem me vê a mim, vê o Pai. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Na verdade, Cristo está dizendo, abre aspas, Filipe, durante os 3 anos que você tem estado comigo, você tem visto o Pai, a própria substância de sua natureza. Em minhas ações, você tem visto as ações do Pai. Em minhas palavras, você tem ouvido as palavras do Pai. Em mim você tem visto o Pai, pois nós somos um. Fecha aspas. Cristo existia em forma de Deus. Tudo o que a palavra Deus significa, Jesus era. Ele vivia em absoluta igualdade com Deus. Nossas mentes não conseguem compreender o significado da palavra Deus, pois nossas mentes são obra da mente e das mãos de Deus. Mas, abre aspas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Fecha aspas.
Veja Salmos, capítulo 19, versículo 1. Estudamos o universo ao nosso redor, conscientes do fato de que ele é obra das mãos de Deus. A grandeza do universo está além de nossa compreensão. Não conseguimos sondar a distância das estrelas que estão quintilhões de quilômetros de distância. Sabemos, contudo, que o Criador desta obra manual é maior. Sabemos que no domínio do átomo invisível é manifestada a mesma ordem inteligente que governa o universo das estrelas. Sabemos que o Criador é tão inteligente quanto a ordem inteligente da criação. O mundo contém pessoas que pensam, sentem, amam, sofrem, escolhem e determinam. Sabemos que o Criador destes seres pessoais deve ser igualmente pessoal. A palavra Deus significa isso para nós. Tudo o que ela significa, Deus é. Ele é um Deus de amor, e o amor o compeliu a fazer o seguinte: ele se esvaziou de sua glória. Ele tomou a forma de servo, ele que era igual a Deus. Ele foi achado em forma e semelhança de homem. Ele trocou a forma de Deus pela forma de um homem. Ele, o Criador, tomou a forma da própria obra de suas mãos. Ele, o Criador, esvaziou e limitou a si mesmo até o ponto de andar e viver no meio de sua própria criação. Ele, através de quem este vasto, ilimitado, imensurável universo foi criado, fez morada neste pequeno planeta, a nossa Terra. Então, ele humilhou a si mesmo, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Então ele, que era tão santo quanto Deus era, tão intocado pelo pecado como Deus era, se tornou pecado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, mostra que este sofrimento divino, causado por Cristo ter se tornado pecado, é único. Não tem comparação. Não podemos medir este sofrimento por qualquer coisa que tenhamos conhecimento. O pecado de Adão, a natureza do pecado que passou a todos os homens, toda a sua horribilidade, penetra o coração do próprio Deus. Cristo acreditava no amor. Perguntamos por que Cristo fez isso? Por que este tremendo sacrifício por parte de alguém tão grande? A resposta é que o Filho de Deus acreditava no amor. Deus é amor. Nisto o seu amor é manifestado. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 diz, abre aspas, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas. Romanos capítulo 15, versículo 3 diz, abre aspas, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Fecha aspas. As ofensas do homem que havia insultado a Deus caíram sobre Jesus. Os pecados do homem que havia pecado contra Deus caíram sobre ele. O julgamento do homem caiu sobre Cristo. As doenças, as fraquezas do homem caíram sobre Cristo também. Nisto está manifestado o seu amor. O Filho de Deus enfrentou o problema do pecado, sua entrada no mundo através do crime de alta traição cometido por Adão e seu reinado sobre a raça humana. Jesus sabia que, pelo sacrifício de si mesmo, ele poderia aniquilar o pecado. Ele sabia que poderia sofrer no lugar do homem. Ele sabia que poderia reduzir Satanás a nada em favor do homem. Cristo acreditava no amor e obedeceu aos ditames do amor. Ele sabia qual era a recompensa do amor. Ele sabia da alegria que teria quando o amor triunfasse. Cristo sabia da colheita que o amor produziria. Ele sabia que o amor venceria. O problema que a nova criação enfrenta. Agora, o problema, a questão que a nova criação enfrenta
é o problema que Cristo enfrentou. O homem que se tornou uma nova criação em Cristo está diante da necessidade do homem espiritualmente morto. Não é dado a ele morrer por eles como Cristo fez, mas a sua posição é tão essencial como era a posição de Cristo. A mensagem da redenção é entregue à nova criação para ser dada à humanidade. Estude cuidadosamente 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20, que diz, abre aspas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Fecha aspas. A obra de Cristo era a de providenciar a reconciliação entre Deus e o homem. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz, abre aspas, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Fecha aspas. Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz, abre aspas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Fecha aspas. Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22, também mostra a reconciliação operada por Cristo entre Deus e o homem. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas ele entregou a nós, que somos o novo homem em Cristo, a mensagem da reconciliação. Cristo creu no amor e fez a sua parte. Aparentemente, a redenção falhou. Com poucos têm sido alcançados pela mensagem da reconciliação. Mas Deus não falhou. Cristo não falhou. É o corpo de Cristo que tem falhado em dar a mensagem da redenção à humanidade. Se o corpo de Cristo tivesse tido a mesma mente de Cristo, a história do mundo teria sido diferente. Paulo viu o real problema que a nova criação enfrenta. Ele nos mostra isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz, abre aspas, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Fecha aspas. Paulo acreditava no amor a ponto de acharem que ele estava fora de si. A resposta de Paulo era, abre aspas, o amor de Cristo se apossou do meu coração. Percebo que a morte de Cristo foi a morte de todo homem. Fecha aspas. O mesmo amor que fez com que Cristo morresse pelo homem havia constrangido o coração de Paulo e estava fazendo com que vivesse por eles. A atitude do amor é esta, abre aspas, eu os amo como se eu tivesse morrido por eles, fecha aspas. O amor fará de nós embaixadores tão desejosos para ganhar os homens como se nós tivéssemos morrido para providenciar a reconciliação. Paulo compreendeu a visão do amor. O grande Império Romano foi evangelizado amplamente através de seus esforços. Paulo acreditava no amor de modo que entrou no mundo pagão como um embaixador de Cristo, plenamente consciente de que sua mensagem seria uma ofensa para os judeus, loucura para os gregos e piada para os romanos. Contudo, Paulo sabia que somente a mensagem da reconciliação em Cristo supriria a necessidade do homem. O testemunho do amor é o seguinte, abre aspas, eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, fecha aspas. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Deus ali está dizendo, abre aspas, quero que você ame como meu filho amou. Você pode, pois somos um. Minha natureza é a sua natureza. Meu amor é o seu amor. Fecha aspas.
Deus está pedindo para nos rendermos ao senhorio de seu amor dentro de nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, abre aspas, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Fecha aspas. Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 19, nos pertence, e ali é dito, abre aspas, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fecha aspas. Deus nos enche com a sua plenitude para que possamos amar como Ele ama. A atitude do amor é dada em Romanos capítulo 15, versículos 1 ao 3, que diz, abre aspas, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Fecha aspas. O amor carrega a fraqueza do fraco como se ela fosse sua própria fraqueza. Cristo não agradou a si mesmo, mas assumiu os pecados, doenças e o julgamento de outros. O amor não critica ou condena, mas o amor fará a nova criação em Cristo orar por alguém governado pelo pecado como se ela mesma tivesse sido feita pecado por aquele alguém. O amor nos fará orar pelos doentes como se nós fôssemos aqueles que tivessem levado suas doenças e carregado as suas dores. Amar é ter a mente de Cristo. O novo homem em Cristo, tomando o lugar de Cristo, tem um débito de amor a pagar para a humanidade. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz, abre aspas, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Fecha aspas. Este é o problema que a nova criação enfrenta, o débito de amor que temos para com a humanidade. Questionário 1. Por que a Igreja não tem conseguido enxergar a redenção completa? 2. Dê e explique algumas escrituras que mostram que Deus considera o problema do pecado resolvido. 3. Por que a Igreja não compreendeu a verdadeira questão que a nova criação enfrenta? 4. Explique Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. 5. Qual a obra entregue para o corpo de Cristo fazer? 6. Qual o significado da confissão de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14? 7. Qual a atitude do amor em relação aos perdidos e aos doentes? 8. Como Deus tornou possível para nós amarmos como Cristo amou? 9. Explique Romanos capítulo 13, versículo 8.